O rombo histórico das estatais no governo Lula. Você está pronto para a verdade que ninguém quer contar? Sobre o maior prejuízo da história do Brasil? Esqueça a inflação, esqueça a taxa Selic, o buraco aqui é outro. E ele está sugando 18,5 bilhões de reais dos cofres públicos. Sim, você ouviu direito, 18,5 bilhões. Esse é o déficit recorde das estatais federais sob o terceiro governo Lula. E se você acha que a culpa é só do macroeconomia, prepare-se para ser chocado. Porque o verdadeiro inimigo não está lá fora, nas crises globais. Ele está lá dentro. Se você quer entender como a sua conta, o seu imposto e o seu futuro estão sendo drenados por uma filosofia perigosa de gestão, fique comigo até o final. Isso não é política partidária, isso é dinheiro. O seu dinheiro. E você precisa saber onde ele está indo. No Brasil, quando se fala em estatais, a primeira imagem que vem à mente é, talvez, a Petrobras ou o Banco do Brasil. Gigantes, máquinas de fazer dinheiro. Mas por trás desses colossos de capital misto, existe um universo de empresas controladas diretamente pela União, que agora estão no centro de uma crise fiscal sem precedentes. O último alarme soou com um pedido de socorro dos Correios. Sim, os Correios. A instituição que faz as cartas e encomendas chegarem até você. Eles precisaram de um empréstimo de assustadores 20 bilhões de reais. 20 bilhões. Uma quantia que por si só já nos faria parar e perguntar: o que exatamente está acontecendo? Os dados do Banco Central são frios e implacáveis. Excluindo os bancos públicos e a Petrobras, que, por terem operações financeiras e de commodity em escala global, distorceriam a análise, as demais estatais acumularam déficit primário de 18,5 bilhões de reais. É o maior rombo registrado em toda a série histórica, e isso precisa ser dissecado. Esse vídeo vai mergulhar fundo nas causas desse descalabro. Não vamos nos contentar com as respostas fáceis. Vamos expor as duas grandes correntes de pensamento que tentam explicar esse colapso. De um lado, a visão da economista Helena Landau, ex-diretora de privatizações do BNDES, que aponta o dedo para uma falha filosófica e política na gestão. Do outro, a análise de Jason Vieira, economista-chefe da Leve Message, que reconhece fatores estruturais e macroeconômicos, mas que no final das contas também converge para o ponto nevrálgico da questão, a gestão política. Prepare-se para entender a diferença brutal entre gerir uma estatal como uma empresa e geri-la como um instrumento político. É nessa diferença que 18,5 bilhões se esvaíram. A filosofia política e a troca de prioridades. A ex-diretora do BNDES, Helena Landau, traz uma perspectiva que, se for confirmada, é assustadora para qualquer pagador de imposto. Para ela, o rombo não é um mero acidente causado por ventos contrários da economia global. É o resultado de uma escolha, de uma filosofia de gestão. A ideia central é que na gestão atual, a estatal deixa de ser vista como uma entidade com metas de eficiência e lucratividade e passa a ser primariamente um instrumento político. O que isso significa na prática? Significa que a prioridade se inverte. Em vez de focar em cortar custos, inovar e se adaptar ao mercado, como qualquer empresa privada faria para sobreviver, a estatal foca em sustentar uma máquina política. E como se sustenta uma máquina política? Através de cargos comissionados. Helena Landau é categórica. O impacto maior vem da quantidade de indicações internas para cargos de gestão e conselho. Pessoas sem a devida qualificação técnica, mas com a fidelidade política necessária, são colocadas em posições-chave. Isso não é uma crítica à política em si, é uma crítica à gestão de ativos públicos. É o que Jason Vieira, da Leve Message, também chama de grande gerência política com uma série de nomeações sem qualificação. Pense nos Correios, que Landau classifica como um estudo de caso, tamanho descalabro que aconteceu. O que drena o caixa de uma empresa como essa? Não é só a competição do e-commerce. Segundo a economista, são escolhas da administração de gastar em propaganda, de gastar em pessoal, de gastar fazendo obras que não lhe dizem respeito. Quando a administração de uma empresa prioriza gastos que servem a fins políticos, seja publicidade para promover o governo ou obras que não são o foco do core business, o prejuízo é inevitável. O caixa que já era apertado é drenado para sustentar a agenda política, e não a eficiência empresarial. Aqui, a grande pergunta que fica é: uma empresa pública pode se dar o luxo de ser um instrumento político? A resposta, segundo o rombo de 18,5 bilhões, é um retumbante e caro não.
Fatores estruturais e a inércia regulatória. Claro, a crítica de Helena Landau é incisiva, mas é importante ouvir a outra voz do debate para termos uma visão completa. Jason Vieira, da Lev Message, não nega o impacto da gestão política, mas adiciona camadas de fatores estruturais e conjunturais que, em tese, agravam a situação. Primeiro, os fatores macroeconômicos. Não se pode ignorar o contexto global menos favorável. Conflitos internacionais, como a guerra na Ucrânia e as tensões no Oriente Médio, elevam os preços de energia e insumos, aumentando os custos operacionais das estatais. Além disso, a inflação e o custo dos insumos em geral forçam um aumento de gastos que afeta qualquer empresa. No entanto, Vieira traz um conceito crucial para o debate das estatais: a inércia regulatória. O que é isso? São empresas, como os Correios, que operam num modelo de negócio antigo, com baixa competitividade e são obrigadas a prestar serviços que o mercado privado não tem interesse em cobrir. Pense na entrega de cartas em regiões remotas. Por terem esse papel social e regulatório, elas dependem constantemente de subsídios do governo, uma receita não recorrente e incerta. A inércia aqui é a dificuldade ou a incapacidade política de reestruturar o modelo de negócio para a nova economia digital. Mas mesmo reconhecendo os fatores estruturais, Vieira volta ao ponto central. A crise é a combinação explosiva de um modelo de negócio defasado com a má gestão. A grande gerência política e as nomeações sem qualificação nas diretorias e conselhos impedem que essas empresas façam o dever de casa que precisam. Falta capacidade técnica para implementar a reestruturação necessária. Quando o foco é sustentação política, os investimentos se tornam o que Vieira chama de investimentos agressivos com retorno a longo prazo. O que está incluído aí? Gastos volumosos em publicidade. De novo, a propaganda política. Ou a participação em projetos de grande escala, como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Esses projetos, embora possam ter méritos sociais, acabam drenando um caixa já deficitário de empresas que mal conseguem pagar suas contas. O diagnóstico de Vieira é claro. Falta, obviamente, buscar o que funciona nessas empresas em termos de desempenho. Ele afirma que muitas operam com custo elevado, margem apertada e por isso precisam recorrer a empréstimos. Isso não é sustentável. Tópico 3. Correios não é caso isolado, o top 5 do prejuízo. Se a crise fosse apenas nos Correios, poderíamos tratar como um problema isolado de uma empresa em transição para o mundo digital. Mas a realidade é que o buraco é sistêmico. O economista-chefe da UEI Investimentos, Alexandre Espírito Santo, concorda que os Correios expõem uma dificuldade estrutural de algumas estatais em se adaptar à nova economia digital e à inteligência artificial. No entanto, ele também adiciona à lista os problemas de governança, investimentos e gestão para as outras empresas públicas. Há fatores macroeconômicos relevantes, mas as decisões administrativas também têm grande peso. Ele reitera: o Ministério da Gestão e Inovação, MGI, compilou os dados e a lista das campeãs de prejuízo é reveladora. Elas mostram onde a sangria de 18,5 bilhões de reais está realmente acontecendo. Estatal, prejuízo em reais. Correios, menos 2,6 bilhões. Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, menos 1,1 bilhão. Embrapa, menos 375 milhões. Infraero, menos 229 milhões. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, menos 132 milhões. O prejuízo dos Correios é quase o dobro da segunda colocada, a CBTU, mas o que chama a atenção é a diversidade. A lista inclui logística, Correios e Infraero, transporte urbano, CBTU, pesquisa, Embrapa e saúde, EBSERCH. Isso significa que a falha na gestão não está restrita a um setor, mas sim a uma cultura de gestão. O problema é transversal. A Infraero, por exemplo, opera aeroportos em um cenário onde a maioria dos grandes terminais já foi concedida à iniciativa privada, restando a ela gerenciar os ativos menos lucrativos. A Embrapa, apesar de sua importância histórica para o agronegócio, precisa constantemente provar seu valor e justificar seus gastos em um mundo onde a pesquisa privada é cada vez mais ágil. A conclusão é que esses 18,5 bilhões de reais são a soma de falhas em diversas áreas. Modelos de negócio defasados, falta de adaptação tecnológica e, no centro de tudo, a incapacidade de nomear e manter quadros técnicos que sejam capazes de virar o jogo. O contraponto histórico Lula 1 e 2.
Para dar a perspectiva completa, precisamos olhar para trás. Como estavam essas mesmas estatais nos primeiros governos do presidente Lula no início dos anos 2000? O cenário era dramaticamente diferente. O economista-chefe da UE Investimentos, Alexandre Espírito Santo, lembra que as primeiras gestões de Lula apresentaram crescimento, investimentos e resultados financeiros robustos nas estatais. O que mudou? Dois fatores principais explicam essa diferença. O primeiro é o contexto macroeconômico global daquela época. O Brasil pegou a carona do boom das commodities. A demanda chinesa por minério de ferro e soja estava nas alturas, inflando os cofres de estatais como a Petrobras, que, apesar de não estar na conta de 18,5 bilhões, injetavam um otimismo e uma capacidade de investimento sem igual no restante do setor público. O dinheiro estava fluindo. O segundo fator é a herança fiscal deixada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. O governo Lula I começou com um superávit fiscal que lhe deu uma margem de manobra financeira. A pressão sobre o caixa não era a mesma de hoje. No ambiente de crescimento global e com o caixa cheio, o impacto das nomeações políticas e dos gastos menos prioritários eram mascarados. Havia dinheiro suficiente para sustentar a máquina política e, ao mesmo tempo, apresentar resultados decentes de investimento. No cenário atual, a situação é inversa. O contexto global é de crescimento mais lento e taxas de juros mais altas. Além disso, o próprio cenário interno é de pressões fiscais com a transição do teto de gastos para o arcabouço fiscal, o que torna cada centavo de prejuízo mais doloroso. Portanto, o que explica o rombo atual é a combinação de fatores estruturais e conjunturais negativos, que em gestões anteriores eram compensados pelo cenário positivo. Agora, o cenário é de aperto e a má gestão baseada em indicações políticas e gastos não essenciais não tem mais como se esconder. A conta de 18,5 bilhões é o preço de manter uma filosofia de que a estatal é um instrumento político, em um momento em que a única filosofia que pode salvá-las é a da eficiência empresarial. O problema não é ter estatais, o problema é como elas estão sendo geridas, e é um problema que afeta o bolso de todos. Chegamos ao fim da nossa análise e a imagem é clara, embora dolorosa. O rombo de 18,5 bilhões de reais nas estatais federais no terceiro governo Lula não é um evento isolado, mas sim um sintoma de uma crise de gestão. Vimos que para economistas como Helena Landau e Jason Vieira, o cerne da questão é a filosofia de que a estatal é um instrumento político e não uma empresa. Essa filosofia se traduz em um excesso de cargos comissionados por indicação política, falta de capacidade técnica nos conselhos e diretorias e a priorização de gastos não essenciais, como publicidade e obras fora do core business, para sustentar uma agenda, drenando um caixa já frágil. Além disso, fatores estruturais como a inércia regulatória e modelos de negócio defasados nas empresas como os Correios, CBTU e Infraero, agravados por uma conjuntura econômica global desfavorável, criam um cenário perfeito para o colapso. O que falta, em essência, é a cultura de alta performance de que falamos no início. Falta busca por desempenho, falta margem e falta caixa. O custo elevado e a margem apertada são o resultado de uma gestão que não prioriza a eficiência. Se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa que se preocupa com o destino do seu dinheiro e do seu país. Você valoriza a informação de qualidade e a busca por um desempenho melhor. É por isso que eu te peço, se esse vídeo te ajudou a enxergar a raiz desse problema, deixa o seu like. O seu like não é só um clique, é um sinal para o YouTube de que este conteúdo é importante e precisa ser visto por mais pessoas que pagam impostos. E claro, se você valoriza o debate sério e sem rodeio sobre o futuro econômico do Brasil, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossa próxima análise. Para continuar nessa jornada de entendimento sobre a gestão de recursos públicos, eu separei um vídeo especial para você. Ele se aprofunda em uma das soluções propostas para esse problema, a privatização. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e entenda. Privatização, a solução de bilhões de reais ou o fim da soberania nacional? Um forte abraço e até breve!